né? Um público que já tinha alguma noção de trabalho com o computador. E aí o que a gente coloca então? Ó, não adianta a gente muitas vezes, até a própria escola, ter os recursos tecnológicos, aquela velha questão, mas porém esses recursos não são utilizados. Por que não são utilizados aqueles recursos muitas vezes que estão à disposição? Falta muitas vezes de conhecimento do docente de como utilizar aquele recurso tecnológico em prol das suas disciplinas. E dentro dessa linha, então, foi norteando, na verdade, todo o projeto. Né? Apresentar para eles recursos tecnológicos e depois, na verdade, mostrar como a fisiologia poderia ser trabalhada utilizando também os recursos tecnológicos. E depois, a parte totalmente prática, onde eles colocariam a mão na obra e apresentariam as suas propostas e como que eles, então, iriam trabalhar com o uso da fisiologia. Então, eu só vou deixar passando para vocês alguns pedaços aqui do vídeo. Então, uma segunda etapa, depois que foi feito esse diagnóstico, foi o processo, então, de capacitação deles para o uso, então, de TIC. Essa capacitação, então, eu trabalhei com eles. E foi uma capacitação que eu fui, assim, meio receoso até, no primeiro momento. Por que eu vou dizer ser receoso? É aquele primeiro contato do professor. Se ele gostar, ele vem na segunda aula. Se ele não gostar, ele já abandona o projeto porque ele já não acha interessante, que aquilo ali não vai ser útil para o trabalho que ele vai fazer na escola. Né? Então, o que a gente fez nessa capacitação? Nós mostramos para ele o Moodle, só que nós mostramos o Moodle para ele não somente com aquele papel de velho aluno, que só vê os recursos que estão dentro do ambiente. A gente colocou, criamos uma disciplina que a gente chamou de simulação virtual, simulando uma sala virtual, e aí naquele espaço ele foi criando fóruns, ele foi criando wiki, ele foi criando chats. Então, no primeiro momento eu apresentei, no primeiro, vamos dizer assim, na primeira, antes do intervalo eu apresentava os recursos, e no segundo período eles então faziam a execução já no ambiente. Então eles viam o resultado do trabalho que eles estavam criando, eles estavam conhecendo a tecnologia e já estava dando resultado da criação deles ali. Então, no primeiro momento a gente trabalhou presencialmente, foram 2 encontros presenciais, e depois a gente continuou com encontros virtuais. Nos encontros virtuais que a gente ainda seguiu, a gente trabalhou como que ele fazia a parte de pesquisa, então a parte de busca de materiais para o próprio ensino da própria fisiologia, a questão das redes sociais, que eles poderiam trabalhar com o Facebook e outras redes. Até o Facebook foi o elo de ligação da turma. Então tem um grupo no Facebook, lá eram postadas as fotos dos encontros, eram feitas as chamadas para a turma. Então quem não tinha Facebook era uma das atividades, conheceu o Facebook, então o pessoal acabou entrando também para dentro das redes. Na terceira etapa foi então aonde entraram os professores, né? O professor Felipe, a professora Helena, a professora Pamela, na parte do ensino específico da fisiologia e com algumas experimentações ali. Então a gente tem algumas das fotos dos trabalhos que eles realizaram em conjunto com o grupo. Então algumas foram em sala de aulas, outras já foram em laboratórios. Aí foi mostrado para eles, né, como inserir a fisiologia então, dentro do currículo escolar deles. Então, visto a situação daqueles professores, né, onde que eles estavam inseridos dentro das disciplinas que eles estavam trabalhando nas escolas, então de que forma eles poderiam pegar aquele conteúdo curricular e então inserir o ensino da fisiologia. Ó, tem várias fotos aqui, na verdade, centralizaram o relato com todas as etapas. E aí teve um momento que eles então tiveram que partir para a parte prática mesmo, então que eram eles desenvolverem as suas aulas
e apresentarem para os colegas como que seria uma aula usando os recursos tecnológicos para o ensino da fisiologia. Eles fizeram então um momento, tipo um seminário, compartilhando entre eles, né, a proposta de trabalho deles. E para encerrar, eles fizeram depois algumas entrevistas, né, para tirar algumas percepções deles sobre a aplicação do projeto. Então a gente vai disponibilizar para vocês esses vídeos na página do EAD, e aí vocês vão poder ver esses relatos dos próprios alunos falando aí sobre o projeto. Tá? Então, a princípio, isso é uma pena, a Pamela também, Felipe e a Helena não estarem presentes para poderem relatar melhor a aplicação da fisiologia. A parte de tecnologia foi a parte que eu trabalhei em conjunto, onde eu posso trazer para vocês mais informações, e aí, esse final foi trabalhado com eles. É isso, só trazer uma ideia de como que foi o projeto aí, que na verdade ele foi muito bem executado, pessoal. Teve a participação, isso que é interessante. Eles gostaram, acharam que era fundamental o trabalho deles e investiram na proposta e seguiram participando de todos os encontros. Então, o público foi fiel. A gente está falando muito aqui em evasão, e eu digo, foi uma preocupação minha. Eu tinha preocupação assim, eu vou começar com as tecnologias, esse público vai desistir antes de chegar na parte de fisiologia, porque na verdade TICS era uma forma, era usar esses recursos para, né, a difusão da fisiologia humana. Então, eu achei que poderia assustar um pouco deles, e na verdade não, acho que conseguia segurar o público, e a parte prática desenvolvida pelos demais professores conseguiu manter o grupo aí ao decorrer, tanto que no final a gente tem a percepção deles, e tem relatos interessantes que eles falam que começou assim, ó, os professores começaram, os demais colegas, né, a saber onde que tu tá, como que tu aprendeu isso, como que funciona isso. Então eles estão compartilhando, estão sendo multiplicadores daquilo que eles aprenderam com os demais colegas, né? E estão recebendo convites para a execução das propostas deles também em outras escolas. Então isso é muito interessante. Tá, só uma ideia do projeto. Sim? Ele fica, se tu colocar, ele libera o acesso ali. Se tem disciplinas de livre acesso, sem nenhuma senha, porque ele entra, tá? Mas ele só vai poder mexer na disciplina se ele tiver o designado com a função de professor ou de tutor daquele espaço ali. Senão ele fica como um aluno, só visualiza o que o professor deixou em aberto para a turma ali. Se ele deixar a disciplina em aberto, vamos restringir com nenhuma senha. Ok? Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Renata, do campus de Bagé. A minha fala é um pouco diferente do que vem sendo socializado essa tarde com vocês. Eu venho representando o GT de Evasão e Retenção da Universidade e para mostrar para vocês um pouco do que tem sido essa intenção. Esse GT surgiu no início desse ano, organizado por uma técnica que não mais está conosco, já foi embora da instituição, e começou a ser retomado agora no segundo semestre desse ano, com a ideia de conseguir reunir mais pessoas para fazer essa discussão institucional. Então, por que ele surge? Ele surge não só por uma demanda institucional, mas por uma necessidade também da gente compreender o fenômeno da evasão, e hoje também porque nos é cobrado no nível institucional, em algumas situações de editais, do MEC, como se dá e como tem acontecido a questão da retenção da instituição. Mais do que isso, como tem sido tratado isso, né? Então a gente criou esse espaço e está tentando reunir mais pessoas a níveis de diferentes campos para que a gente possa iniciar essa organização enquanto grupo de trabalho. Então, para não ser uma iniciativa isolada do campus de Bagé ou de algumas pessoas. Não precisa, mas passar aí, é breve. Então a ideia desse GT é
tentar entender esse fenômeno da evasão e retenção que vem acontecendo. Não é um caso isolado da Unipampa, mas é uma preocupação hoje do MEC com a questão da permanência dos estudantes, né? Então, é algo que a gente, enquanto instituição, precisa ainda inventar uma organização de como a gente vai olhar para isso, né? Os NUDES já vem desenvolvendo um trabalho muito interessante de acompanhamento dos estudantes, tanto os que são assistidos por bolsas, como alguns com necessidades educacionais especiais, e isso também se soma nesse projeto. Então, é por isso que o slide inicial aparece CAP, NUDE e o GT. Então, é uma articulação já iniciada, mas que ela precisa ainda reunir outros professores para estar organizando esse grupo a nível institucional. Então, as demandas desse GT, no primeiro momento, é conseguir justamente reunir mais pessoas para que esse estudo, essa sistematização do que vem acontecendo na nossa instituição seja, de fato, disseminada em todos os campos. Então, não seja uma pesquisa feita de forma isolada à plataforma, mas que tenha pessoas que estejam já discutindo isso. Essa discussão já acontece em alguns campos, mas não de forma articulada, de forma institucional. Por isso, a gente está organizando o GT para tentar organizar as pessoas e a gente também fazer parte disso, porque, particularmente, enquanto professora, esse é um assunto que me interessa. Interessa para entender por que essa coisa chamada evasão e retenção acontece e como ela acontece em determinados cursos de maneira mais expressiva, vamos dizer assim. Então, aqui estão algumas das demandas que a gente está levantando, né? Uma delas seria o aprofundamento conceitual, até porque na literatura não tem um consenso do que seria essa retenção. Então, há pouco a gente teve que ajudar na organização de material para submissão de um projeto PET, e o termo retenção é um termo que não tem um cunho determinado ali, ó. Retenção é isso, não. Tem vários autores que falam sobre retenção e nos pedem a nível institucional que a gente diga como é a retenção na Unipampa. A gente sabe que a Unipampa, enquanto instituição desvinculada do FEPEL da UFSM, surge em 2008. A gente não teria um estudo de retenção dentro do conceito que seria quanto tempo um sujeito ficou retido no sistema até sair do curso. É porque a gente passa a ser uma instituição desvinculada dessas a partir de 2008. Então, algumas demandas. Esse material eu vou dar encaminhamento para vocês, mas um lugar que a gente escolheu para estar nos reunindo, reunindo não só professores, mas técnicos e até alunos que venham fazendo pesquisas nessa direção, é a plataforma Moodle, onde tem lá na página inicial o GT. O GT nosso está organizado lá, ele está intitulado como GT Evasão, e a gente vai solicitar que ele receba a dimensão também da retenção, porque é um assunto que surge nesse ano e surge como uma necessidade também da gente entender esse fenômeno. Então, esse material também vai para vocês. Quem tiver interesse de se juntar a nós para organizar esse GT a nível institucional, seja bem-vindo nessa discussão. Era breve mesmo. Tem mais algumas coisas relacionadas à quantidade, mas não tem necessidade, porque esse material vai para o pessoal. A gente tem hoje apenas 22 pessoas vinculadas oficialmente ao GT via plataforma 1. A gente sabe que existem mais pessoas envolvidas. Eu queria só fazer o link entre os dois temas, né? Uma das propostas que eu acho que a gente pode discutir, não sei se é o momento, é que um dos itens importantes do curso de graduação é o nivelamento. E é um dos índices de retenção que nós temos, são as disciplinas que usam cálculo. Né? Também, lógico, tem outras, na parte de saúde também tem as suas disciplinas características de retenção, mas no geral são as do cálculo. Então talvez usar essas ferramentas, né, de EAD, né, ou semipresencial, como me chamar, porque a gente não está ofertando, pelo menos em nível institucional, um nivelamento, que é extremamente importante, coisa que nas avaliações de curso isso tem pesado negativamente. Então nós podíamos talvez ver uma estratégia que nos ajudaria, né, porque supriria essa demanda e já estaríamos usando as ferramentas, né? Tem uma boa indicação para o edital ali, ó. Não, até eu recordo do fórum do ano passado, de um relato do colega de Bagé, se não me engano, que era professor de cálculo, e que falou que utilizava a EAD para disciplina para aqueles alunos que reprovavam. Então, numa primeira oportunidade, todos os alunos faziam ela presencialmente,
mas para aqueles que era reoferta, que tinham reprovado, eles tinham a oportunidade de fazer ela na modalidade AD, porque já tiveram acesso às explicações, talvez eles julguem que faltou só estudo deles mesmo e eles não querem ter esse vínculo com a disciplina. É uma alternativa que a gente está pensando aqui para as nossas disciplinas que têm um alto número de reprovação e que podem, né? Frequência, né? Quando não reprova por frequência também. Quando reprova por nota. Isso aí seria interessante para nós também. Mas isso poderia? É retenção, não é evasão. Se ele reprovou, ele está no sistema, ele está retido. Não, mas a questão Sim, é um aluno... Daí mas é uma prevenção para a evasão. Eu acho que a gente tem várias entradas de como tratar isso. A gente precisava, talvez, na área da saúde tenha uma alternativa. Hoje, no campus Bagé, a gente sabe que eles fizeram nivelamento em matemática. Só que tiveram uma procura muito grande, uma evasão gigantesca. Uma porque eu acho que uma das justificativas seria que eles colocaram esse nivelamento no sábado à tarde. Então já desloca a pessoa para o campus num dia que não tem quase ninguém no campus de projetos de extensão e alunos que às vezes trabalham no final de semana. Talvez um dos focos do edital do próximo ano pudesse ser na criação de disciplinas de nivelamento autoinstruídas. Aquelas que têm uma carga autoinstruída bem alta, porque os nossos professores de nivelamento são professores temporários. Então eles ficam 6 meses e saem da instituição e eu não sei, a gente, por exemplo, aqui no campus, sabe que em princípio não vai ter oferta de disciplina de nivelamento no semestre que vem. Então se tivesse uma disciplina com conteúdo postado no Moodle, que a gente pudesse, ou vídeos criados, né, que o aluno pudesse seguir uma guia autoinstruída, num estilo de curso de EAD dos mais autônomos possíveis, assim, seria uma possibilidade. A minha preocupação de criar disciplinas e ter essa estratégia, quando reprova, utilizar a disciplina, é a questão da diferença, né? Porque um aluno tem que frequentar e o outro mesmo, só porque reprovou, ele vai ter que, ele tem o direito de fazer essa modalidade. Mas deveria ser obrigatório, né? Opcional. Na Unicamp, onde eu fiz meu mestrado e doutorado, o aluno, se ele reprovou numa disciplina por nota, de algoritmos acontecia muito isso, ele poderia optar por fazer a disciplina na modalidade à distância. É institucional, né? Estava institucionalizado isso, mas era opcional, não obrigado. Se ele quisesse fazer a disciplina presencial, ele podia fazer. Tem que verificar bem essa possibilidade, porque senão muitos alunos não iam se preocupar muito em estudar na primeira etapa e já queriam optar. Mas acho que aluno que quer repetir disciplina, acho que dificilmente. E a gente vai ter um problema muito em breve, né? Que o aluno que está entrando na instituição, muitas vezes ele não está passando nem pelo nível médio, porque o Enem facilita, né, esse acesso dele ao nível superior. É um problema que a gente vai ter que... Agora, uma coisa que eu notei com a ação afirmativa, por exemplo, o programa na UE, eu estou como tutora de um aluno indígena, ele precisava de nivelamento e inclusão, na verdade, de inclusão digital, porque ele escolheu fazer engenharia de software e se respira tecnologia, né? E o primeiro semestre, eu acho que um dos maiores desafios dele foi fazer essa inserção rápida, porque na escola dele não era bem explorado, né? Como muitas escolas que têm um laboratório, fica fechado, enfim. Pois é. Poderia ter programas de nivelamento, usar a educação à distância, enfim. Inclusive o MEC, se não me engano, sugeriu que para os cursos EAD agora os alunos teriam algum tipo de nivelamento, não? Ensino médio, eu acho. Ensino alguma médio. Coisa os que entrassem por cotas, não é? Ensino médio, eles teriam um nivelamento EAD. Isso. Só não sei quem é o staff que vai fazer isso, né? Mas foi o ministro da Educação que aventou essa possibilidade. Levam os projetos. As últimas discussões que a gente tem acompanhado é que existe essa preocupação do governo. Possivelmente, né, poderá ser destinado algum recurso para algum projeto que se dedique a essa questão, a evasão e da retenção, já que a preocupação da democratização agora é a permanência desse aluno. Agora, eu acho que a gente está comendo bola aqui como instituição no PBDA de fazer seleção de bolsistas, assim, um bolsista por projeto. Assim como existe o PET, quer dizer, tem o edital externo, a universidade acessa, poderia ter um incentivo à tutoria, ao invés de projetos onde tu tem o projeto e um aluno.
Então, que a gente pudesse fazer tutorias no... E até mais envolvida em ensino. Então, sei lá, que o projeto envolvesse tantos bolsistas e tantos voluntários, sei lá, né? Porque tu compromete o docente também com a formação de um grupo de alunos, né? De repente traçar um perfil também. E a questão do próprio acompanhamento desse aluno, né? Para ver se ele melhorou o rendimento escolar, se ele se envolveu em outras atividades, como foi isso na vida acadêmica. Então, de repente, incentivar programas, né, de tutoria, de orientação, que o PIBID faz isso, né? Um professor orienta vários alunos que vão até a escola. Na ciência exata, bacharelado, tu tem o PIBIC, mas o PIBIC é 1 a 1. Ele não tem essa ideia de você trabalhar com um grupo de estudantes, mas eu acho que o projeto de ensino ele abre essa possibilidade desse acompanhamento, até mesmo a extensão. Não sei, acho que precisava ser mais bem discutido. Tem muitas, eu acho que ações como essas, se fossem pensadas no coletivo e até em campos diferentes, a gente teria resultados diferentes para serem discutidos. Então a ideia do grupo é entender mesmo a questão do fenômeno e pensar nas intervenções e ações que já existem, quais têm sido mais efetivas, em quais realidades, né? Porque de repente na saúde eu preciso de um tipo de intervenção, na licenciatura outro. Eu acho que cabe também assim uma ação que a gente está começando, né? Está iniciando lá. Que vem um pouco ao encontro dessa questão que a Amanda está levantando, que eu acho que a gente não potencializa essas bolsas PPDA, né? Uma disciplina, eu até nem vou botar mais... Monitoria devia ser proibido. Para começar, a gente coloca lá qualquer projeto, tanta bolsa nessas de ensino lá que, né? Eu tenho visto sim que às vezes os professores nem chegam a implementar os projetos e não tem ainda o bolsista, e daí o bolsista não se compromete e tal. Mas é ali acompanhar a disciplina e um plano de trabalho um pouco fragilizado, não é? As demandas depois da aula, eu vejo que realmente o resultado é muito pouco pelo valor, o montante que está em jogo. Eu acho que assim, uma experiência que talvez pode ser que seja legal e possa contribuir é o que a gente chama de GEL, Grupo de Estudos Orientados. E aí já tem dois GELs, e aí convidei alguns professores da área da física, o GEL Física e o GEL Cálculo. Seriam grupos de estudos orientados em cálculo e em física. E aí, daqui a pouco, a gente pode até pensar uma rede de GELs, né? Quer dizer, como é que poderia formar uma rede de grupos de estudos orientados. A questão hoje, eu tenho visto na internet, assim, produções dos alunos fazendo autoria de vídeos, resolvendo cálculo, e resolvendo, e discutindo e refletindo o cálculo, quer dizer, não só simplesmente ele fazer para aquele quando está fazendo aquele vídeo, está refletindo, está discutindo e tal, ele já tem um aprendizado, o professor de disciplina pode estar usando esse material pode estar circulando, quer dizer, mas aí sim, tem que ter uma política, de novo, de organização disso. Eu acho que a gente tem os recursos, temos as bolsas, mas falta algumas diretrizes, não é? Eu acho que essa coisa de jogar... olha, cadastro, não resta dúvida que deve ter bons projetos de ensino individualizados, mas a regra não é o resultado, assim, pelo menos assim que eu vejo, assim, nas proximidades com projetos de impacto, não é? Projetos de impacto no ensino. Basta ter uma disciplina com tanta carga horária, tanto não sei o que, preenche aqueles critérios, tantos alunos, preenche um conjunto de critérios, pronto, você já está levando, não é Não, só para contribuir com ele, nos cursos que eu fiz avaliação na UFPR, Campus Palotina, eles têm institucionalizado os núcleos de pesquisa, não lembro como é que é exatamente o nome, onde inclusive eles têm verbas. Isso é interno, porque eles trabalham esses grupos, essas potencialidades das disciplinas, que é por área, eles podem trazer palestrantes, eles é que organizam, né? Aí tem professores convidados, porque também tem o objetivo de ser interdisciplinar, e tem essas semanas dos grupos que eles trazem pessoal de fora da área para palestrar e ajudar no grupo. Lógico que eles convidam a todos, mas de interesse mais do grupo. Isso inclusive está institucionalizado no campus, que eles também são embora não seja multicampo, mas a unidade que foi avaliada é campus. Então é interessante isso aí, porque daí eles têm esse comprometimento do início ao fim, né? Dá para fazer políticas, uma disciplina de cálculo, de física, tem altos índices. O senhor pode detectar na primeira prova, você tem deficiência
ciências fortes, o teu encaminhamento é grupo de estudo, sei lá, onde é que é o encaminhamento? Não adianta dizer para o cara, ó, tem que estudar mais, ele já viu, tipo, não está mais. Né? Quer dizer, qual é o encaminhamento, qual é a orientação na primeira prova que ele já está fazendo, onde já se tem um bom diagnóstico aí. Né? Então, eu acho que essa estrutura a universidade tem que fazer. Tem outras vantagens, os alunos viver mais dentro da universidade, vir para o grupo de estudo. Mas isso aqui nem colégio, ele vai lá, pô, eu pego a chave, abro a porta, entro para a sala de aula. Agora, eu às vezes até brinco, chamo de recreio, né? Porque é o intervalinho, fecha a sala de aula, vai todo mundo para o recreio, aí depois volta, quer dizer, os 2 períodos antes, 2 períodos depois, uma estrutura bem colegial, não uma cultura de viver o ambiente. Eu acho que isso também, esses grupos de estudo, pode vir a fomentar essa convivência, já que a gente não tem ali nem as cantinas, agora que está tendo tempo, né? Mas de repente pelo viés do grupo de estudo, pela produção, pode ser uma provocação. Uma coisa que me chamou a atenção esse tempo, conversando com um aluno, né? Estava indo embora. Perguntei, mas por que ele está indo embora? Ele chegou e disse assim, aqui em Caçapava nem curso de inglês tem, nem na cidade e nem na universidade. E o meu curso exige um conhecimento de inglês muito grande. Eu estou indo embora. E pegou e foi embora. Quer dizer, isso talvez seria algo que o EAD poderia, né, se pensar, já que não vai se ter condições de ter professores da área de letras, voltar para a parte de inglês, uma coisa assim, em todos os campos. Esse seria, eu acho que esse é um EAD primordial, que tem que ter em algumas línguas que são de fundamental importância. A linguagem científica, queira ou não queira, já que o Esperanto não deu certo, é o inglês. Então nós temos que começar. A nossa própria proximidade com o Mercosul, né, tudo mais, a questão do espanhol também. Porque nós estamos tendo muitos alunos que vêm de outros estados, não tem essa. Para eles o espanhol não é como para nós o entendimento. Para eles é um grau de dificuldade extremamente grande. É como se fosse partir do zero. Então a gente tem essa compreensão que eles estão entendendo aquilo, mas na realidade eles não estão entendendo nada. A gente tem cota para fronteiriço também. E nós temos alunos brasileiros que têm que conviver com alunos uruguaios aqui, para a própria comunicação deles. Pareceria agora. Na verdade, assim, uma das coisas. Isso eu acho que a gente podia acomodar. Fazer Amanda, eu acho que a gente podia se colocar assim mais em roda para também colaborar com o entendimento de quem está nos acompanhando à distância, que a gente pudesse ficar depois. Tem muito movimento, acho que a Amanda podia ficar ali, do lado da professora Luciana, que aí já fica a roda mais para aquele lado. Existem 5 professores de inglês na universidade, na Unibagé, e 5 professores de espanhol. E nós damos conta do curso de letras, né? Quer dizer, há mais professores de espanhol porque eles estão ali no curso de letras Jacarão. Mas mesmo assim, a gente dá conta do pessoal do curso, né? Então não há como. Há como a gente fazer projetos, mas não há como atender a universidade. Não há como. Agora eu me preocupo. O número de professores é muito reduzido. Kátia, por exemplo, esses projetos, os editais PBDA mesmo, como eles estão, é assim, projeto aluno. Tu não tem a possibilidade de fazer um projeto, por exemplo, como foi aquele para ler, de vários. Você não tem como ter mais do que um aluno para fazer um projeto multicamp de línguas ou de nivelamento, que seja que pegue alunos mais experientes para apoiarem o professor, você não dá conta de fazer algo dessa magnitude com um aluno, né? Sim. Então, eu acho sinceramente que o edital do PPDA ele valeria uma revisão, e às vezes se gasta muito com uma monitoria, que o aluno fica disponível toda semana, mas ninguém vai, porque é um modelo de projeto tem sido muito ultrapassado, né? E talvez esse esquema da tutoria ou dos grupos de estudos, né? Que você tem que ter uma agenda, um movimento, grupo, e ainda acho mais. A gente está pecando na questão da indissociabilidade, porque faz projeto de ensino, projeto de pesquisa, projeto, ok, ótimo, mas quando a gente fala em grupo, como o PET, a ideia é de você transitar por todas as áreas. Então, a gente ter a possibilidade nesses editais também de trabalhar com grupos numa perspectiva de indissociabilidade, né? De trabalho em rede, multicamp. Talvez a EAD até possa contribuir nos editais dessa perspectiva. Tentando puxar para a EAD. Nós
Não sei o que tu queres. A gente tinha, assim, eu acho que tomou um rumo tão interessante, né, que nem cabia interromper. Não sei se vocês gostariam de continuar mais uns minutinhos, assim, nessa discussão, ou a gente pode também considerar... Já são quase 5 minutos. Eu queria só falar um pouquinho, que salientar algumas coisas em relação ao GT, né? Que a gente viu aqui que o pessoal já está propondo ações e, lógico, a gente tem que propor ações, porque a gente não pode esperar ter todos os dados para depois se mexer, para depois fazer alguma coisa. Agora, lembrar que o GT também, ele tem como objetivo sistematizar os dados institucionais, tanto sobre retenção como sobre a evasão. A gente vive uma realidade que é muito particular, não só como instituição, mas cada campo também tem a sua particularidade. E até para a gente poder propor ações e estar pensando em recursos externos, a gente precisa de mais dados sistematizados de uma forma institucional de cada campo. Tá? E a gente já tem alguns estudos, mas muitas vezes esses estudos eles não têm uma sistematização. Então, em determinado campo, o RUD fez um estudo, mas abrangeu só alguns alunos. Então, nós temos a experiência dos professores que dizem, muitas vezes, que a evasão se dá pelo motivo X, outros já acreditam que é o motivo Y. Tá? Isso não tem a fundamentação metodológica, pesquisa, que pode nos respaldar em projetos maiores ou em ações que sejam localizadas. Tá? Claro que já pensar em ações, principalmente que possam contribuir com a diminuição da retenção, é fundamental. Mas só fazer esse chamamento do GT que, acho que quando as pessoas começam a falar também, elas não estão pensando só no GT, mas nas possibilidades. Mas mesmo as possibilidades geram um compromisso enquanto GT de investigar em que ponto, por exemplo, o GEL conseguiu agregar os alunos e manter eles em grupo de estudo e permanência no curso, né? Porque isso valida a permanência de um projeto. De repente a gente pode instigar o pessoal que organiza o edital do PPDA para pensar no edital e, ao invés de abrir a bolsa um aluno por projeto, já é questão de edital. Nós temos muitos relatos de que um dos motivos da evasão é justamente alunos que são de fora e que pela distância da família ou pelo custo, que assim que conseguem se colocar em uma instituição, seja menor, fique mais perto da família, sabe? O que não seria uma evasão. Mas olha um caso bem específico, tem um aluno nosso da engenharia de software que ele foi selecionado para que ele de fomento aos novos talentos da ciência, o primeiro ano de graduação. Ele estava para voltar, para ir embora. Quando ele soube que foi selecionado, uma ação simples dessa, ele se manteve. Eu acho que em relação, se sentiu orgulhoso de ter sido selecionado, né? Passou a olhar a possibilidade de estar aqui de uma outra forma, então é uma ação muito pontual, né? Como que a gente pensou nesse tipo de coisa? Eu sei porque ele era meu aluno e ele reprovou com frequência. Eu gostaria que a gente fizesse uma sistemática de encaminhamento para o fim do fórum, e aí eu só queria propor a Maria Cristina, né, que nós fizéssemos, ela disse que tem umas intenções que foram anotadas do fórum do ano passado, que nós renovássemos essas intenções e que aqui, como foi falado agora e das próximas falas, que nós possamos apontar necessidades que nós verificamos, nós pelo menos estamos aqui no fórum, para que a coordenadoria de AD possa entender como demandas para esse exercício de 2013 que entra. Então, assim, se nós pudéssemos, ao final de cada fala, sistematizar ou culminar numa necessidade para que fosse apontada, seria interessante. A gente vê essa questão do variável, nós temos os encaminhamentos, algumas solicitações do PIN fora, que é maior apoio aos campos, é a formação de uma rede de trocas de informações, prática de educação à distância, e a realização de encontros presenciais no campo para dar visibilidade ao trabalho da coordenadoria do EAD. Isso foi a fala do que nós recolhemos, mas eu diria não só para dar visibilidade à coordenadoria, mas para fomentar a educação à distância, né?
criar junto aos salas de recursos multimeios, e aí a gente sabe que é preciso, né? Talvez até algum laboratório dedicado a ações específicas de educação à distância, e melhorar o canal de comunicação com a Coordenadoria de Educação à Distância. Para isso, nós pensamos algumas coisas, que é nos colocar na roda de conversa, e até podemos também discutir isso à distância depois, continuar essa discussão, né? Que é a etapa, nós hoje estamos com uma etapa presencial do fórum. E nós, a equipe da Coordenadoria de Educação à Distância, pensou em ampliar esse espaço e fazer uma etapa virtual do fórum. Seria também uma espécie de ciclo de palestras. Você precisa de um apoio para passar as Não, eu acho que era assim, basicamente, esses encaminhamentos, que a questão da etapa virtual do fórum que a gente queria rapidamente colocar para vocês, e depois a gente pode validar até através de um formulário que vocês podem colocar se acham adequado ou não. A gente recolhe, porque eu acho isso aí, como nós já somos poucos, nós não temos condições, poucos, de validar uma proposta. Então eu acho que nós poderíamos fazer via formulário para enviar para todos que vieram aqui hoje e levantar de todos essa confirmação ou não. Então a etapa virtual do fórum nós pretendemos fazer uma palestra mensal tratando de temas pertinentes. Pensamos em iniciar com a questão dos direitos autorais, como nós estamos com cursos começando a trabalhar em materiais personais digitais, a questão dos direitos autorais assim. Eu até tenho uma sugestão que também é resgatar aquela carta de Recife, porque lá tem alguns pontos, né? Pelo menos quando eu vi de Ouro Preto e anterior de Cuiabá, mas agora mais recente de Recife, eu acho que dá alguns indicativos. Por exemplo, em relação aos direitos autorais, eu percebo lá um incentivo para que tudo se torne público. Sim. Uma vez que é feito com recurso público, mas ao mesmo tempo a gente vê na fala do Ariel, na fala da Ivete, a preocupação em sistematizar, né, via formulário, ou seja, que for a autorização, né, qual é o sistema que a Unipampa vai usar, a gente tem Creative Commons, a gente tem muitas possibilidades de como tratar isso, né. Então eu acho que abrir essa discussão é importante. Mas a carta de Recife eu acho que é uma boa. A gente pode resgatar. E as outras também, né? Porque tem coisas nas outras que eu percebo que não, e tem coisas que são muito relativas ao estágio, ao amadurecimento da EAD na instituição. Sim. E nós estamos num estágio não vou dizer que um estágio anterior ao das outras, porque são momentos diferentes onde a gente aprende com os erros das outras, né? Então sim, a gente vê o que já não deu certo lá e já nem implanta aqui. E sim, revisar o que eles era prioridade antes para eles pode ser uma boa iniciativa para que nós não como eu participei do primeiro e do segundo, por exemplo, do Cuiabá, né? Nem primeiro e segundo, Cuiabá e Ouro Preto, os meus primeiro e segundo, tinha acessibilidade lá. De Recife já não tem. Né? É uma coisa que continua importante. Saiu da né? pauta muito bem. Saiu da pauta, porque não foi efetivado, tem muito trabalho a ser feito. Mas a gente pode discutir isso aqui, né? Eu acho que a gente tem compromisso de discutir isso aqui. Então, eu acho que o segundo tema nesse ciclo de palestra seria justamente a questão da acessibilidade na produção de materiais. E aí teríamos outros assuntos, a produção de objetos de aprendizagem, teríamos vários temas. Biblioteca digital. Isso, através de um ciclo de palestras que nós faríamos a gravação dessas palestras e faríamos um repositório, porque nem todos estão naquele momento, às vezes, interessados no assunto. Daqui a uma semana, duas podem se interessar e não tem como resolver essa informação. Também a questão do edital, e vamos ter provavelmente, não sei. E essa é uma provocação que eu gostaria de fazer para os colegas, o que vocês entendem que são necessidades, ou que são prioridades para os recursos que a universidade dá para a EAD. Esses recursos não são muitos, mas o que você sente de necessidade? Porque se a gente priorizar, por exemplo, a gente pensa material de permanente, né? Um smartboard. Um smartboard não dá para comprar um para cada campus com o recurso que a SEAD tem. Então, isso é uma prioridade, pode ser, mas não é factível para a igualdade dos nossos 10 campos.
E outro fato que a gente já sentiu na falta aqui é que às vezes o bolsista está subempregado. Dar um bolsista PVDA pode não ser o necessário. O que vocês enxergam como necessário para que seja? Fazer uma pré-consultante de AD digital está estruturado com uma ideia, né? Essa, né? A gente tem uma ideia e aquele edital até o programa não por tempo, né? Mas uma ideia já pré-concebida por quem escreveu. Ele também será uma questão de constância, propor ideias, mas... Houve uma minuta do edital em 2012 que foi prejudicada por conta do calendário orçamentário nosso, e já como aconteceu no ano passado, as ações desse edital visavam o segundo semestre letivo do ano. Esse ano seria da mesma forma, só que o nosso segundo semestre letivo do ano é em 2013 e acabou o exercício orçamentário em 2012. Então esse recurso não teria como ser empregado em ações de ensino. Então, diante disso, o edital não foi lançado e foi priorizado, foi feito um ajuste para que esse recurso seja utilizado em 2013 e foram priorizadas ações nesse ano 2012 com coisas que não precisam de recurso e que não estão aliadas ao calendário de ensino, como a extensão e a capacitação. São dois focos que não estão aliados a isso. E aí, nesse edital, nessa minuta, havia um exercício feito dentro da coordenadoria, que, se não me engano, estava em 9 linhas dentro do edital, com linhas desde a produção de material, o apoio, o incentivo à transmissão de eventos via web, oferecimento de disciplinas EAD em cursos reconhecidos, e aí por diante. Agora, uma preocupação que eu noto da coordenadoria, pelo menos até é com a institucionalização e com o projeto institucional. Então, existia um momento em que havia interesse que as pessoas chegassem perto da modalidade. Só que a gente está num outro momento em que tem que fomentar as especializações, a produção de material para graduação, né? Trabalhar na perspectiva dos 20%, por exemplo, porque a gente já tem vários cursos reconhecidos, né? Então, assim, eu acho que tem vários espaços para inventividade também, né? Mas eu penso a coordenadoria de AD como um espaço para fomentar o projeto institucional, né? O que está lá. E é um recurso escasso que precisa ser muito bem usado para as capacitações, para os cursos e tal, né? A sedução talvez abrir um espaço, né, ainda para determinadas ações. A gente nota, por exemplo, que temos que pensar bem imediato em promover espaços de formação para os proponentes dos cursos à distância desses temas. Então, isso colocamos ali também como um encaminhamento. E o DEC seria parceiro disso, como é que é? Até no edital também. Sim, nós estamos trabalhando com o DEC, né? Até agora tem um curso de produção e edição do vídeo. Eles tinham todo um esquema, inclusive, para pagar a hora-aula, né? Porque se alguém se candidata, não, eu posso ministrar, trabalhar na perspectiva dessa capacitação. Eu sei que o NUDEP tem mecanismos para pagar a hora. O cargo de curso e concurso é a mesma forma de pagamento dos nossos concursos, né, para docente. É pago a capacitação, só que geralmente a origem dessas capacitações se dá no Consune. Então o Consune lança uma resolução, é a resolução 36, se não me engano, de 2010, que diz quais eram os focos de capacitação para 2011 e 12. Então esse ano, até em 11 e 12, eles executaram aquilo. O último que a gente executou foi AD, que foi esse Ética e Conduta na Internet, que era uma demanda do Consune, que foi na modalidade de AD. Agora para 13 e 14, o Consune vai ter que fazer um novo movimento. Mas isso não impede que nós possamos gerar outras demandas, que não aquelas do Consune, dentro de um fórum como esse aqui, que é um ambiente propício, para propor capacitações. Nós até conseguimos, pelo NUDEP, a proposição do curso de produção e edição de vídeos, que foi ministrado pelo Maurício, que trabalha na CS, para esses 3 grupos que são proponentes de cursos à distância, a intenção de dar condições de produção de materiais educacionais digitais. Então, claro que a gente a tendência é que a gente amplie para todos os outros também, né? Mas assim, a gente precisa nesse momento ter resposta a um